com o que é uma função implícita. Para você passar em cálculo de primeira, não basta só ficar fazendo conta. Você tem que entender, né, mais ou menos o conceito das coisas. Olha só, o que é uma função implícita? Se você não sabe identificar se a função é implícita ou não, como é que você vai derivar uma função implícita? Né? Primeiro tem que saber o que é. Olha só, função implícita é quando você tem x e y misturado numa função. Então, o que é uma função explícita? Y é igual a x ao quadrado mais x mais 1. Y é igual, só tem x de um lado, função explícita. Se tem x e y misturado, do jeito que está aqui, ela está no formato implícito. Normalmente, a gente deriva funções explícitas. Quando é implícito, dá mais trabalho, porque a gente tem que usar uma técnica diferente de derivação. Olha só, se aparecer para vocês x2 mais y2 mais 25, isso aqui é uma circunferência de raio 5 na origem. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que bater o olho nisso aqui e saber que isso é uma circunferência. Isso é comum nas provas. Vou colocar a equação aqui para vocês, tá? Sempre que tiver x2 mais y2, que é igual a r2, isso aqui é uma circunferência com centro na origem e raio 2. Essa circunferência, raio 2 não, raio R, né? Nesse caso, como o R2 é 25, o raio é 5. Isso aqui é uma circunferência no plano cartesiano. Olha esse aplicativo, galera. Se eu segurar um pouco, vira uma circunferência perfeita. Esse aplicativo é bom demais. Na aula presencial, nossa, desenhar uma circunferência é um grande desafio. Se você não tiver um compasso, né, ainda mais no quadro, é bem pesado. Então, você tem uma circunferência de raio 5. Então, vai ter um 5 em cima, menos 5 aqui, menos 5 aqui. E é uma circunferência com raio na origem. Esse é um gráfico clássico. Por que essa é uma função implícita? Se você pensar bem, isso aqui é uma função de x? Não é uma função de x. Porque o mesmo x tem duas imagens. Olha lá. Isso não é uma função de x. Lembra qual que é a definição de funções? Galera, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber função. Aí a gente estuda limite de função, derivada de função, integral de função. É tudo sobre funções. Se você chegar no cálculo 1 sem saber a matéria de funções, é quase um suicídio, porque o professor não vai revisar a matéria de funções. Então, definição de função. Uma das definições, né, um dos pré-requisitos é que cada valor de x só pode ter uma única imagem. Aqui na circunferência a gente tem duas imagens. Ou seja, isso não é uma função de x. Essa é a principal característica da função implícita. Na função implícita, o x pode ter duas imagens. Não é uma função de x. É um outro tipo de função. É o que a gente chama de função implícita. Aí é o seguinte. Nessa função aqui, você pode vir aqui e isolar o y. Passa o x ao quadrado para o outro lado. Fica 25 menos x2. Y ao quadrado, então, vira raiz. Raiz de 25 menos x2. E ó, já vi muito aluno que não passou em cálculo primeira, que esqueceu do mais ou menos na hora de isolar a raiz. Olha isso aqui. Se você tem x ao quadrado igual a 4, o x não é 2. É mais ou menos 2. Porque se você pegar menos 2 ao quadrado dá 4, e se você pegar mais 2 ao quadrado também dá 4. Para isolar a raiz quadrada, sempre coloca mais ou menos. Isso é um erro muito comum. Então, a gente tem duas funções aqui. Y igual a raiz de 25 menos x2. E temos ainda o y igual a menos a raiz de 25 menos x2. Perceba que a gente transformou a função implícita em funções explícitas. São duas funções explícitas. Sendo que, acompanha a cor. Está vendo a parte de cima da circunferência? Ela sempre tem um y positivo, né? Deixa eu destacar ela aqui. Essa parte aqui de cima vai ser y igual a mais raiz de 25 menos x2. Entendeu? Só a parte de cima vai ser a função. Porque aí sim, cada x vai ter uma única imagem. Só existe a parte de cima, sacou? E se você pegar só a parte de baixo,
só essa parte de baixo que eu estou colocando em azul, aí você tem uma outra função explícita, que é menos raiz de 25 menos x2. Sacou? Então, funções implícitas, você vai pensar nessa diferença inteira. O x pode ter 12 margens, são outras regras. Mas a função implícita, se você isolar o y, você consegue transformar em funções explícitas. E na hora de derivar funções implícitas, você tem duas opções. Você pode transformar a função em explícita e usar o que você já sabe, ou você consegue derivar no formato implícito. Só que tem que usar uma técnica específica. Tá? Para você passar em cálculo de primeira, você tem que arrumar uma forma de resolver rápido os exercícios. Então, caiu derivação implícita, não precisa encontrar a função explícita para depois derivar. Tem como derivar no formato implícito.